povo, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo jóia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Carol Matos Arquitetura de Alto Padrão. O vídeo de hoje é sobre como planejar um orçamento realista para construir a sua casa dos sonhos. Se você não sabe, este vídeo faz parte de uma sequência, de uma série que se chama Casa dos Sonhos. Este é o quarto episódio, então no episódio número 1 eu já falei sobre como escolher o terreno ideal para você construir a casa dos seus sonhos. No episódio 2, eu falei sobre tudo que precisa ter na planta da sua casa, né? Como decidir o que deve ter e o que não deve ter, como fazer essa boa escolha. No vídeo número 3, eu falei sobre os 3 estilos arquitetônicos que eu mais trabalho e o que eu acho mais bonito. Então, para você ter uma ideia de como que você quer decorar, qual vai ser o estilo da sua casa. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre orçamento. Então, se você não assistiu o episódio 1, 2 e 3, assista para que você tenha todas as informações necessárias aí para construir a casa dos seus sonhos. PS, estive um pouquinho off do canal na semana passada, porque semana passada foi a Semana Santa, né? Então, como boa cristã que sou, estava eu lá na igreja servindo a Deus, comungando, participando desse momento especial, que para nós cristãos é a maior festa do ano, né? A morte e a ressurreição de Cristo. Então, para nós, esse momento é muito importante. Estava lá com a minha família participando deste momento especial, mas já estou de volta aqui com vocês para dar continuidade à nossa série e tenho certeza que vocês vão gostar muito. Mas antes da gente ir para o vídeo, eu estou fazendo a minha parte, trazendo conteúdo para vocês, então, por favor, me ajudem. Já deixa o seu like aí, comenta, nem que seja um ponto e uma vírgula, curte o vídeo, se inscreve. Encaminhe esse vídeo para as pessoas que você conhece que estão pensando em construir, estão pensando em comprar um terreno, estão pensando em construir a casa dos sonhos, mas ainda não tem arquiteto, não sabe por onde começar. Essa série vai ajudar muito eles, então, por favor, compartilhe este vídeo e vamos pro conteúdo. Coisa que é mega importante na hora de você construir a sua casa dos sonhos, falando, né, de orçamento, que a gente precisa estabelecer limites financeiros. Então, desde o começo dessa série, a gente está usando uma casa de aproximadamente 200 metros quadrados como base de exemplo, né, e um terreno aí de 300, mais ou menos isso. E para a gente entender mais ou menos quanto que a gente vai gastar nessa casa, eu utilizo o CUB, que é o custo unitário básico por metro quadrado da construção. É uma unidade de medida que é feita pelo Sinduscon, né, que é um sindicato de construção de cada estado, então varia de estado para estado. Já que moro no Mato Grosso, estou utilizando o daqui. Vou abrir aqui para mostrar para vocês e a gente vai levar isso em consideração. Então, deixa eu abrir aqui e falar para vocês que eu tenho aqui os valores de fevereiro, tá? É liberado a cada mês, porque um PS, quando a gente trabalha com alvenaria, a gente fica muito suscetível à alteração dos preços, né? Esse é um dos motivos pelo qual eu prefiro trabalhar com o steel frame, porque é um material, um método construtivo que ele não tem variação de preço. Então, a construtora ela vai te dar um valor X, quanto você vai gastar naquela casa, naquele projeto, e é esse valor até o final. E a gente sabe que na alvenaria, né, com a alta das taxas de juros, enfim, a gente fica muito suscetível a essas alterações e a gente pode até planejar um valor, mas chega lá no final a gente acaba gastando um pouco mais por conta dessa variação. Então, estou aqui com o CUB em mãos, CUB de fevereiro de 2023, e aí ele é dividido em baixo padrão, médio padrão e alto padrão. Como a gente está falando de casas em condomínio, né, de aproximadamente 200 metros, enfim, como eu já falei no começo do vídeo, vamos levar em consideração que essa casa já é uma casa de alto padrão, tá? E aí, o custo do metro quadrado desta casa em fevereiro estava saindo por volta de R$ 3.755,66. Só um PS, enquanto eu editava esse vídeo, eu fui conferir se já tinha saído o CUB de março e ele já subiu para 3.809,69. E aí, como que a gente faz essa conta? Vamos arredondar aqui para 3.800.
certo? Então, a gente sabe que tá valendo R$ 3.800 o cube, né? Então, vou gastar, em média, 3.800 a cada metro quadrado. Então, se eu estou construindo uma casa de 200 metros quadrados, achei a calculadora. Se eu estou construindo uma casa de 200, eu vou fazer 200 vezes 3.800, foi o que eu falei? Isso, 3.800. Igual R$ 760.000 vai sair esta casa. No mínimo, tá? Isso aqui é o que você tem que reservar, que você vai gastar de certeza, tá? Fora que, lembre-se que a gente tá, quando fala de alvenaria, a gente tá suscetível a essa variação de preços. Aqui também não está incluso todas as mãos de obras e nem os móveis planejados que você vai gastar. Aqui é para você levantar a casa e colocar um acabamento, um porcelanato do normal. Não nada muito tchan, porque vocês sabem também que os acabamentos oneram bastante a obra, né? O valor, você pode gastar 2 vezes o valor que você gastou para subir a casa só nos acabamentos. Então, também se preocupe com isso, tá? Por isso que é bem interessante a gente fazer todo o projeto desde o início, inclusive o de interiores, porque daí a gente consegue definir isso e já se preparar e se organizar para conseguir gastar aquilo que a gente planeja e espera, tá? Então, fique aqui nesse vídeo que você vai sair daqui com muito mais clareza de quanto você vai gastar e investir nesse sonho. Ok, se nesta casa, então, continuando. Se nesta casa de 200 metros quadrados a gente vai gastar 760 mil no mínimo, tá? No mínimo, para a gente construir, levantar essa casa e colocar um acabamento bem ok, nada muito diferente, a gente tem que colocar ainda, pelo menos, eu recomendo você colocar mais 30% em cima disso, para você ter uma obra tranquila, tá? Sem dores de cabeça, sem chegar lá no final você ter acabado o dinheiro, você ter um pouquinho de folga ali para, se você achou um porcelanato mais bonito, que é um pouquinho mais caro do que a gente estava imaginando, você conseguir comprar, para você conseguir se organizar e se planejar. Ou seja, R$ 988.000. Seria isto, essa casa de 200 metros quadrados, que você tem que separar, entender e ter, pelo menos na sua cabeça, esse valor aí, né? E aí a gente entra em outros pontos. Então, primeiro de tudo, já sei, Carol, que vai ter tantos e tantos quartos, mais ou menos isso, mais ou menos aquilo, vai ter mais ou menos 200 metros quadrados, mais ou menos 250, você vai fazer esse cálculo com o Cube. Se você morar em outra região, você vai ter que entrar no site do Sinduscom, sinduscom.se, se for de Sergipe, por exemplo. Aí você vai pesquisar lá, ele vai te dar. Varia bastante, tá, gente? Por exemplo, no Nordeste, o Cube é mais barato do que aqui no Mato Grosso, né? Porque a gente sabe que nosso estado é um estado diferenciado. Mas vamos lá. Tendo isso em mente, né? Então já sabemos que a nossa casa aqui do exemplo que a gente está levando em consideração vai custar aproximadamente aí R$ 988.000, né? Pra gente levantar essa casa, deixar ela no acabamento, tudo certinho. O segundo ponto é sobre avaliar as despesas da construção. Quando a gente tem o projeto arquitetônico em mãos, a gente consegue dividir esta construção, né, esse sonho, em etapas. Então, primeiro a gente vai fazer a parte do projeto, vai definir tudo que vai usar ali, né, desde todos os materiais, todos os porcelanatos, os acabamentos. Assim a gente consegue fazer um orçamento antecipado. Isso é muito, muito, muito bom e muito importante. Então, do banheiro do casal, se a gente vai usar os metais dourados, a gente vai usar pedra natural, a gente vai colocar uma banheira, já consigo listar tudo ali que vai ser utilizado e já ir fazendo orçamentos. Aquilo que eu consegui ir pagando antes, tudo que... Gente, para aqui, pensa aqui, foca aqui em mim. Tudo que você conseguir ir comprando antes é melhor, porque você não fica sujeito a esta variação de preço. Eu peguei aqui, inclusive, para comentar com vocês aqui neste vídeo, peguei o Cube de 2023, de fevereiro de 2022, na verdade, né? Ou seja, exatamente há um ano atrás, para a gente ver a diferença, quanto custava o Cube há um ano atrás e quanto custa hoje. Então, hoje a gente arredondou aqui para R$ 3.800, né? Eu vou abrir aqui para vocês, pegar o de fevereiro de 2022. Temos aqui o valor do Cube, aproximadamente de fevereiro de 2022, e estava R$ 3.300. Ou seja, aumentamos aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, R$ 500 de aumento a cada metro quadrado.
Ou seja, se a gente construísse essa casa de 200 metros vezes 3.300 há um ano atrás, ao invés de custar 760, ela custaria 660. 100 mil reais a menos. 100 mil reais que você poderia investir aí em pedras naturais, em decoração, em mobiliário, em móveis, móveis planejados, enfim. Poderia investir esses 100 mil em outras coisas. E aí a gente entra também aqui num ponto importante, né? Eu gosto muito, Carol, particularmente, sou muito fã de trabalhar com o método construtivo do steel frame, que é um método muito utilizado nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, que teve início ali após a Segunda Guerra Mundial. Então é um método bastante seguro, reforçado. Se vocês quiserem, eu posso vir falar um pouco mais sobre isso aqui, né? O Elder também, meu esposo, já veio aqui comentar com vocês sobre este método. E eu gosto de trabalhar com ele porque, primeiro, acredito no método, né? Sei que é seguro, ele é mais sustentável, ele gasta metade do tempo e ele é fiel ao orçamento, gente. Então, se eu construo uma casa em 2 anos de alvenaria, com o steel frame eu construo em 8 meses, 1 ano, mais ou menos. É quase 1/3 do tempo, né? Eu costumo falar pela metade para não criar expectativas, mas imagina, em vez de construir em 2, você construir 1, já tá ganhando muito dinheiro, né? Porque a gente sabe que tempo é dinheiro, e quanto mais tempo eu gasto em uma obra, mais tempo eu estou pagando os prestadores de serviço, mais eu estou suscetível à variação de preços, né? Como eu falei para você, da alvenaria. Então eu gosto muito, muito, muito de trabalhar com este método. Quero trazer um vídeo aqui para vocês só para explicar sobre esse assunto, que é o assunto que eu acho que as pessoas merecem conhecer, merecem saber. Eu acredito, né, que as pessoas têm muito medo de construir por medo da dor de cabeça, do tempo, de ser oneroso, de ser difícil. Eu entendo isso. Então, trazer o steel frame para dentro do meu trabalho, do nosso escritório, e o Elder também traz para o dele, ajudou muito nesse sentido, porque a gente exclui esse medo, né? É menos uma dor de cabeça. Então, o steel frame ele vem para resolver esse problema de ser oneroso, de ficar suscetível ao aumento dos preços. Então, é um método muito bom, muito maravilhoso, que compensa muito você saber mais sobre isso. E quem sabe construir a sua casa dos sonhos aí neste método. Então, para avaliar, para a gente fechar o ponto número 2, para avaliar quais serão as despesas da construção, é necessário você levar em consideração qual vai ser o método construtivo utilizado, quais os materiais, né, quem são os prestadores de serviço, enfim, fazer um panorama geral sobre tudo isso, e você consegue isso quando você tem todo o projeto completo em mãos. O ponto número 3 é elaborar um plano de gastos. Então, depois do momento que você tem ali o seu projeto arquitetônico em mão, que você consegue dividir exatamente quando começar a iniciar cada etapa, quanto você vai gastar, você consegue ter uma boa noção quando você faz o projeto até o interiores, né? Então dá pra gente ter noção de qual piso será utilizado, quais os acabamentos, enfim, tudo isso é muito importante na hora de planejar os gastos. A gente vem para a elaboração deste plano. Então cria-se aí um cronograma, né, de quanto vai para as averbações na prefeitura, quanto você vai gastar com o projeto, quanto você vai gastar com os materiais mais grossos, né, que a gente chama, que seria ali para você subir a casa. No caso do steel, você tem a opção de escolher entre fazer a casa até a obra cinza, que a gente chama, que seria até a massa corrida da casa comum, vamos dizer assim, ou você pode também pegar o serviço completo, que ele vai fazer toda a aplicação dos revestimentos, pisos, metais, enfim. Tem que pensar em separar também, caso você não escolha fazer com uma construtora, com o steel frame, quais serão os prestadores de serviço, né? Quem vai ser o construtor, o empreiteiro, quem vai ser o engenheiro que vai executar, enfim, todos esses pormenores aí também a gente tem que levar em consideração. E neste caso aqui também entra o seguinte: caso você decida fazer, por exemplo, um financiamento, você tem que ter em mente que mais ou menos ali 30% da sua renda mensal vai ficar para esse financiamento, né? Existem várias modalidades de financiamento, não existe só a Caixa, né? Por exemplo, o Elder, além dele ter a MB Incorporadora, ele também é sócio de uma financiadora, né, que tem o Grupo Cirela como principal investidor, que é a MCF. Então eles fazem também essa modalidade de financiamento, e aí para isso você precisa separar pelo menos aí 30% da sua renda, ou seja, se você ganha em torno de 20 mil reais por mês, você pode juntar rendas, tá? Você pode juntar a sua com a da sua esposa, com a do seu pai, do seu irmão, enfim, se precisar.
tem essa opção, mas juntando, vamos supor que você e a sua esposa ganhem 10 mil cada um, juntando você tem ali uma renda de 20 mil. Você consegue um financiamento e também tem que separar 30% deste valor para pagar as parcelas. Então tem várias modalidades, se vocês quiserem eu posso vir falar mais sobre isso também, deixa aqui nos comentários que eu ajudo nesse sentido, mas de modo geral são vários detalhes e pormenores aí que você precisa pensar após tomar essa decisão de construir a casa do seu sonho. Feito o plano de gastos, que é o nosso ponto número 3, nós vamos para o quarto, que é acompanhar o orçamento e fazer ajustes, né? Dentro do meu trabalho, eu sempre tenho alguns fornecedores que eu apresento, que são os que eu confio de verdade. Então, assim que eu termino os projetos, eu já envio para esses fornecedores irem fazendo os orçamentos. Sempre trago mais de um, entre 2, 3, às vezes até 4, 5, dependendo do material, do que a gente vai utilizar. Então, fazer esses orçamentos, brigar no preço, tentar fazer um preço melhor, melhores condições de pagamentos, né? Todo mundo tem que se ajudar, né? Os fornecedores querem vender um bom produto para vocês, vocês também estão precisando comprar, então a gente precisa aí alinhar essas expectativas, alinhar esses desejos e conseguir fechar com bons parceiros, bons fornecedores, porque isso vai, presta atenção nisso aqui, fechar com bons fornecedores vai evitar problemas na sua obra. É muito melhor, às vezes, você pagar 10% mais caro e ter um trabalho de qualidade, uma peça, um produto de qualidade, do que você, por vezes, optar pelo mais barato, pelo Zezinho ali da esquina que faz pela metade do preço e depois o Zezinho vai lá e faz um trabalho ruim e aí você tem que desmanchar, você tem que fazer e não tem nada pior numa obra do que ter retrabalho. Então, confiem também no seu arquiteto e nas pessoas que eles indicam, porque eles têm experiência com isso. Todos os dias nós estamos em obra, a gente sabe os perrengues que pode dar quando você não tem bons fornecedores. Então confie na indicação do profissional que você contratou, porque com certeza ele vai te ajudar nesse sentido e vai evitar aí maiores problemas. Então é muito importante ir fazendo esse acompanhamento, né, os orçamentos, verificando se está batendo com o que você imaginou lá no começo, lembrando que pode variar, é normal que varie, por isso que eu falo, deixe 30% de sobra ali para que você não tenha problemas no futuro. E aí a gente fecha aqui, né, com algumas dicas, algumas coisas que vão te ajudar a ter um orçamento realista, né, e a conseguir controlar esses gastos, esse investimento que você vai fazer na sua casa dos sonhos. Então, primeiro, escolha bons materiais, materiais resistentes que vão evitar que você tenha que trocar logo em breve. Então, escolha bons materiais, bons fornecedores. Tenha também uma planilha para que você possa ir acompanhando esses gastos, né? Não deixe tudo solto, não deixe tudo a Deus dará. Por exemplo, a AMB, ela tem ali um relatório que ela entrega semanalmente, mensalmente, de acordo com o plano, né, que vocês fecham, e aí você consegue ter noção daquilo que está sendo gasto, porque é muito fácil as pessoas ou passarem a perna, ou você acabar gastando mais do que devia por não ter o controle financeiro. Então, esta etapa de ter o cronograma é muito, muito, muito importante também. Bom, acredito que eu consegui deixar claro, né, como que a gente pode conseguir esse orçamento mais realista. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, mas antes de sair, deixa o seu like aí se você gostou desse conteúdo. Se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo. A gente vai ter mais 2 episódios dessa série, o episódio 5 e o 6. Então compartilhe com uma pessoa que você conhece, que está pensando em construir, mas não tem noção de como organizar esse orçamento, não tem noção de como vai gastar, né? Mostra esse vídeo para ela entender, ter noção, utilizando o CUB como base, né? Que é essa unidade de medida nacional que vale para o Brasil inteiro, que varia de acordo com cada estado. Assim ela vai conseguir ter mais noção de quanto ela vai precisar para investir nesse sonho. Então encaminhe esse vídeo para ela, curte o vídeo, comenta, nem que seja um ponto e uma vírgula. Se você tiver uma dúvida, deixa aqui embaixo que eu venho responder também. Se quiser saber mais sobre algum dos assuntos que eu trouxe aqui, comenta aqui embaixo também. Ative as notificações, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!